O avô de Godot, por conta de seu trabalho, sempre viajava por vários lugares do mundo, e por esse motivo ele sempre dava coisas que ficavam pela casa para Godot, como tabuletas de pedra e vasos estranhos de todo mundo. A tabuleta que ele carrega era uma das coisas que seu avô o deu. Uma mulher desta ilha tinha deixado aquela tabuleta para ele cuidar bem. Godot estava indo devolver até que uma garota loira aponta uma faca a ele pedindo para ele entregar aquele grimório. Godot diz que não poderia entregar aquela pedra a ela, pois ele deve entregar para seu dono. Ele pergunta se ela estava tentando o roubar. De repente todos escutam um rugido muito alto e um monstro gigante estava ali. A garota diz que ele era um deus maligno, e ela pede para Godot fugir dali. Erika, junto com sua parceira, vai em direção ao monstro. Eles teriam que aquele monstro para evitar mais destruição. Erika é uma amazona e invoca sua espada para lutar. Ela começa a jogar várias rajadas de magia contra o bicho, porém não fazia efeito algum. Godot, que estava procurando por ela, tropeça e um garoto pega a tabuleta dele, e Godot diz que era perigoso ele ficar ali e deveria ir embora. O garoto diz que ele era o vitorioso, o mais forte de todos, e que derrotaria todos os seus inimigos, e também que invocou o rei dos deuses para o derrotar. Godot vê Erika pulando por cima dos prédios. O garoto então entrega a tabuleta a ele e um brilho forte acontece, e o garoto desaparece misteriosamente. Erika, usando todo o seu poder, estava sendo pressionada pelo bicho. Ela cai do prédio. Godot agarra sua mão e salva ela. Então um brilho forte acontece e o bicho desaparece. Na estação de trem, Erika explicava a Godot sobre os deuses malignos. Ela diz que os deuses malignos sempre existiram, porém só quem possui magia são capazes de percebê-los, e humanos normais só conseguem percebê-los como desastres naturais. Ela pergunta como ele não sabia disso tendo um grimório tão poderoso. Godot diz que estava ali para devolver aquela pedra para uma mulher chamada Lucrécia. Dada em ouvir esse nome, Lucrécia Zora era uma grande feiticeira e também é conhecida como a Bruxa do Vasco. Ela pergunta como o avô dele tinha ligação com ela. Godot diz: até a casa do Vasco. Lá se deparam com um gato falante que os leva até a Vasco. Godot achou ela muito nova, pois ela namorou seu avô. Sardenha diz que não demoraria muito para anoitecer e pergunta se ele não queria experimentar uma coisinha. Godot diz que não estava com vontade, e Sardenha pega a tabuleta. Ela diz que aquilo era um livro secreto de Prometeus. Ela pergunta se Godot encontrou alguém no caminho enquanto ia para sua casa. Ele diz que encontrou um garoto estranho, então ela fala para ficar com aquela tabuleta. Erika fica irritada por ela dar um precioso grimório da Era dos Gods a ele. Mais tarde, Erika pediu para Godot por mais bebida a ela. Ele diz que não colocaria mais, pois ela já estava falando até com uma máscara. Até mesmo sua empregada Ariana estava irada. Godot a ajuda a ir para seu quarto. Ele gostou muito do cheiro de seu perfume. Erika diz então para tirar o seu vestido. Godot, corrigido, abre seu zíper e ela se deita na cama. Godot fica envergonhado por ver ela daquele jeito e desvia o olhar. Ele vai sair do quarto, porém a porta estava trancada. Lucrécia tinha trancado a porta. Na manhã seguinte, Erika acordou irritada por ele estar dormindo em seu quarto. Ela disse se ele tivesse feito algo com ela, ele teria seu pescoço vascado enquanto dormia. Então um estrondo acontece do lado de fora. Um deus passava. Seu nome era Melkart, e ele era rei dos gods fenícios. Relâmpagos o atingiam e parece que outro deus estava o atacando. Erika diz que iria evitar a luta deles, senão a ilha seria destruída. Então eles vão em direção ao deus. Godot lembra que na casa de Sardenha, ele disse que dentro daquele grimório havia um poder que poderia roubar a autoridade de um deus, e poder usar seu poder. Do lado do carro viram uma sombra, uma ferra divina voar, porém eles não podiam ver o garoto que Godot encontrou. Estava na frente daquele deus, e ele era o invencível deus da guerra. Erika salta do carro e vai em direção a eles. Ela tenta interromper, porém são lançados raios contra ela, e Godot a salva de ser atingida. Godot diz para Melkart que dentro da tabuleta havia um poder de um deus, e pergunta se ele queria unir forças. Melkart achou o garoto engraçado e aceitou. O vitorioso ataca Godot, porém Melkart não permitiria ele o atacar. Erika pergunta como o Godot conseguia sorrir numa situação dessa. Ele diz que nem mesmo ele sabe. O vitorioso invoca uma espada e tenta romper a barreira que protegia Godot. Erika diz para ele fugir, pois um humano não aguentaria poder de um grimório divino. Ele diz que aquele poder foi confiado a ele e não podia fugir. Erika o dá uma beijoca. Assim que o vitorioso quebra a barreira, Godot joga uma magia poderosa nele, porém não foi o suficiente para o derrotar, mas Godot conseguiu roubar
A espada dourada dele. Godot não sabia o que iria fazer agora e pergunta a Erika o que fazer. Ela vai em direção a seus lábios o beijando, e uma luz muito forte começa a ser emitida pelos dois e várias espadas douradas começam a sair do chão, e todas elas são arremessadas contra o vitorioso, e assim Godot derrotou a sua primeira vítima. E aí, meu querido vascaíno, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal daquele Spike, e deixe um comentário aí, meu querido vascaíno. Adeus, basei.